problema, entende? Quer dizer, é uma situação toda esquisita, cara. A situação que a gente está vivendo institucional no Brasil é toda esquisita. Eu nem acho um problema que os poderes fiquem numa tensão regular, entende? Porque Meio que esperado isso, né? é meio que esperado e eu acho que é bom para essa dinâmica. No fundo, é um poder vigiando o outro, controlando o outro e tal. O problema é quando os poderes estão em conflito aberto e isso cria uma instabilidade para o país, porque vai afetar a nossa vida. Entende? Sim, sim. E quando um dos poderes, pelo menos, está desrespeitando a carta máxima nossa, né? E aí Que a abre gente o vai jogo para voltar todo lá, poder, né? lá atrás, cara, naquele episódio da Dilma, que o Lewandowski, como representante do STF, e a Dilma é afastada, na Constituição está clara, é afastamento e perda dos direitos políticos. Aí o Lewandowski, o ministro Lewandowski, ali, decidiu que não, vai perder o mandato, mas manter os direitos políticos. Se você ler o texto constitucional, está claro, é a perda dos dois, como aconteceu com o Collor. Enfim, essa coisa De querer ficar com isso. Então, eu acho que por isso que o golpe em geral, qualquer quebra da normatividade institucional é um problema nesse sentido. Porque aí o jogo vira sem regras. O cara que tá com a carta do poder na mão faz o que quiser. Esse é o problema de um golpe, na minha visão. O golpe, cara, provoca todo tipo, quer dizer, uma ruptura institucional e... Tem uma frase antiga, eu não sei quem é o autor, mas é uma frase sempre repetida, assim, o golpe você sabe quando começa, mas não sabe quando termina. Quer dizer, você não controla o que acontece depois. Né? E foi um grande erro em 64, porque houve um movimento de fato popular, parcelas da sociedade, da elite empresarial, jornais, que se uniram para pedir que os militares promovessem o golpe e assumissem o poder e depois entregassem de volta. E não foi isso que aconteceu. No caso de 1889, não foi isso. O povo nem sequer se deu conta do que estava acontecendo. Né? O pessoal no Brasil começou, especialmente no Rio de Janeiro, onde aconteceu o golpe, as pessoas começaram a descobrir o que estava acontecendo semanas seguintes, entende? E no Brasil inteiro, você imagina, quer dizer, comunicação era um negócio dificílimo, né? Então o Brasil foi descobrindo que mudou a forma de governo, o regime político e quem estava no poder, né, ao longo do tempo. Isso não é imediato, mas sempre golpe militar é uma sandice, cara. Militar não tem que se envolver em política, entende? O militar tem que cumprir as suas funções constitucionais, que é ser militar. Mas tem uma função constitucional do militar que se tá rolando alguma ameaça à democracia, ele tem o papel de intervir, né? Isso cara, esse artigo aí da Constituição, para mim, é uma maluquice, porque ele abre margens a interpretações muito perigosas, como essa, transforma as Forças Armadas numa espécie de tutela da sociedade, que foi o que aconteceu lá atrás, e que aconteceu também em 64, que aconteceu em vários outros episódios da história. E militar não tem que ser tutela da sociedade. Não tem que ser. É que no final militar das contas, tem que ser militar. É que no final das contas os militares são quem detém o monopólio da força. Eles têm aquilo que é de mais valor dentro do Estado, de verdade. Eles podem, entende? Então, estando na Constituição ou não... já é delimitação deles, né? Mas se você, de alguma maneira, autoriza ou dá a entender num texto constitucional que eles podem fazer isso, cara, isso tem um caminho muito perigoso. Inclusive para o presidente de turno, né? Não estou falando desse específico que está no poder, que é o Jair Bolsonaro, mas qualquer presidente use aquilo para, enfim... Tomar poder. Aliás, é chefe das Forças Armadas, né? Ou para se manter no poder. Né? Aí o que pode acontecer é as Forças Armadas não obedecerem ao presidente. Se o presidente usar o artigo. Né? Aí vai ter uma reação por parte militar. No fim, eles decidem, né? No fim, a sociedade meio que porque a gente tá na mão da área militar de qualquer forma. Eu sei que, claro, eles tomarem golpe, eles precisam de ter uma anuência social. Porque senão... Não precisa não, cara. Não precisa. Acho que se eles tomarem contra as pessoas, são muita gente, é muita gente. E daí? Muita gente armada? Não. Não, mas o jogo político rola nas... Cara, em qualquer país do mundo, se os militares decidirem tomar o poder, vão tomar. O que pode haver depois de um tempo, reação, aí você tem as pessoas... Enfim, milícia armada, essa porcaria, vira uma guerra civil e pronto. Aí os caras vão pro pau. Aí a vitória da reação vai depender da capacidade militar, entende? Sim. Mas o que eu acho problemático é que, do ponto de vista político, haja qualquer tipo de confusão nesse sentido
de que as Forças Armadas devem ser a tutela da sociedade. Isso não pode estar na discussão política. Isso não pode estar no texto constitucional, entende? Faz sentido, hein? Não pode. Perversos, né? Não pode, cara. Não pode. Agora, voltando ao ponto, se os militares quiserem dar um golpe de Estado, claro, vão dar. O que a Independentemente gente vai fazer, né? Vai é. pegar uma handgun contra uns tanques de guerra lá. Não tem jeito. Pode haver reação, mas vai ter, cara, morte, né? Não, Guerra mas pior civil. que se juntar 200 milhões de pessoas pra querer destruir o exército militar, a gente consegue, porque a gente pode não conseguir bater de frente. Mas 200 milhões, como que você vai se proteger de todo mundo? Né? É difícil. Cara, mas eu nunca vi isso acontecer, tá? A não Não, ser episódio de também. guerra civil, né? Mas aí você tem duas forças de cada lado. Você pega a Guerra Civil Espanhola, por exemplo, que ali você tem uma disputa política clara e tentativa de golpe e tal. Você tem uma reação, o país entra em guerra e, cara, lascou-se tudo, né? As guerras civis na Inglaterra também. Agora na Ucrânia, né? Só que é uma guerra... Não, na Ucrânia é outra Não coisa. é civil, na verdade, é contra a Rússia. Ucrânia né? é uma invasão russa no Sim. território ucraniano, é outra discussão. Né? Mas eu nem sei o que eu estava falando aqui, eu acabei me perdendo. Não tem problema. Você tem medo do Bolsonaro acabar dando um golpe? Eu não acredito nessa possibilidade, não, cara. Não acredito, não. Porque o STF tá tentando, né? Tipo, não sei se dá um golpe, mas tá tentando tomar o poder sem respeitar a Constituição. Talvez essa briga entre os dois poderes acaba se acirrando e terminando num golpe para um lado ou para o outro. Cara, para o Bolsonaro ter golpe, dar um golpe, ele precisa do apoio das Forças Armadas. Sim. Né? Porque, como eu falei, ele é chefe das Forças Armadas, mas eu não acredito que depois das experiências negativas da participação das Forças Armadas na política, o alto comando das Forças Armadas fossem entrar nessa furada, entendeu? Pode crer. Não acho, cara. Realmente não acho. Agora, o problema do Supremo era para ser resolvido pelo Senado, né? Mas aí o Senado tá com o rabo preso com o Supremo, né? Todo mundo é corrupto Cara, lá. O Congresso está covardado. Eu realmente não sei se é um problema de medo, né, do Supremo, um medo jurídico, ou se é mesmo porque essa situação é boa, entende? Pode ser. Para quem está lá. Quer dizer, se eu vejo o presidente como um adversário e o STF, ou um ministro do STF, ou alguns ministros do STF estão servindo como adversário, ou inimigo político, eu deixo as coisas acontecerem. Né? Não tem aqueles filmes que a polícia é chamada para conter briga entre traficantes, o cara não deixa uma hora os caras se matarem, depois a gente chega. Sim. Né? Então, pode ser. em qualquer cenário também, assim, se for por conta de covardia, de interesse político ou de qualquer coisa, ou qualquer outra coisa, é um problema, entende? Quer dizer, é uma situação toda esquisita, cara. A situação que a gente está vivendo institucional no Brasil é toda esquisita. Eu nem acho um problema que os poderes fiquem numa tensão regular, entende? Porque meio que esperado isso, né? é meio que esperado e eu acho que é bom para essa dinâmica. No fundo, é um poder vigiando o outro, controlando o outro e tal. O problema é quando os poderes estão em conflito aberto e isso cria uma instabilidade para o país, porque vai afetar a nossa vida. Entende? Sim, sim. E quando um dos poderes, pelo menos, está desrespeitando a carta máxima nossa, né? E aí que a gente abre o vai jogo para voltar todo lá, poder, né? lá atrás, cara, naquele episódio da Dilma, que o Lewandowski, como representante do STF, e a Dilma é afastada, na Constituição está clara, é afastamento e perda dos direitos políticos. Aí o Lewandowski, ministro Lewandowski, ali... Manda aprender. Manda aprender.